Ao terminar a mensagem de domingo à noite, falando um pouco do regresso daquela nação para suas casas e para sua terra, aonde voltaram, alguns deles literalmente voltaram de fato para o Senhor, outros voltaram tão somente para suas próprias casas e cuidaram somente das suas próprias casas. Esqueceram da casa de Deus durante 16 anos. A casa de Deus e o templo ficou sendo o segundo plano no coração deles. Nesse tempo, Ageu profetizou contra ele, dizendo: é por essa razão que vocês semeiam demais, mas colhem pouco. Porque vocês deixam as coisas de Deus em segundo plano. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas demais coisas serão acrescentadas. É um princípio cristão. Então, ao sair disso, eu me reportei a este povo e lembrei-me deste homem e de algumas lições que esse texto vai nos trazer para mostrar aqui, irmãos, aquilo que Deus quer fazer, vai fazer. Aquilo que Deus quer fazer, ninguém impede. Ele vai fazer. Os planos de Deus, segundo Jó, não são e não podem serem frustrados. Então, irmãos, quando Deus deseja realizar qualquer coisa, Ele sempre faz isso por intermédio de servos que Ele escolhe. Ele usou Moisés, Ele usou Abraão, Ele usou Josué, Ele usou tantos outros homens. E a gente olha para isso tudo e se pergunta, será que existe alguma coisa que possa impedi-lo de agir e cumprir a sua promessa, a sua vontade, o seu propósito, usando homens humanos, usando homens simples como José, como Paulo, como Pedro? Existe alguma coisa que possa impedir? Não. A resposta clara e objetiva é não. Então não existe nada que coloque em xeque o que Deus quer fazer. Então, quando Ele deseja realizar sua obra, Ele sempre prepara seus servos, coloca em lugares que Ele próprio determinou, e na hora certa Ele faz cumprir os seus propósitos por meio desses homens, porque a vontade dele sempre vai prevalecer. A gente olha para trás, a gente olha para o livro de Atos, a gente vai ver um homem que ele tinha um propósito de Deus, ele tinha um plano, aliás, Deus tinha um plano em sua vida de não permanecer mais em Jerusalém, mas ele tinha que chegar a Roma, e para chegar a Roma ele não podia pegar a TAM, ou a Latam, ou a Gol, ou pegar o Airlines e viajar para um outro país. Ele tinha que pegar o navio, e nesse navio ele entra como um prisioneiro, e como prisioneiro ele não permanece. Ele termina a viagem como comandante do navio. Por quê? Porque aquele propósito que estava ali dentro, Deus tinha que cumprir, iria cumprir. O navio se espedaçou, mas Paulo chega em Roma e cumpre o propósito de Deus. Irmãos, Neemias ocupava uma posição extremamente privilegiada e de grande responsabilidade dentro do palácio. Um copeiro era muito mais do que alguém que servia à mesa do rei. Copeiro tinha uma influência, copeiro tinha uma proximidade, copeiro poderia ser alguém que poderia acabar e destruir com a vida de um homem, de um rei, mas como poderia ser o seu fiel escudeiro até o fim dos seus dias. A função de um copeiro era se certificar que tudo aquilo que chegava ao rei, à mesa do rei, era de fato seguro para que ele pudesse beber e comer. E o que nós temos de relação com a história deste homem, com a história do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? A história de Neemias, na verdade, ela revela um tipo de Cristo que ele foi. Por quê? Porque ele é uma imagem de Cristo, ele é uma imagem daquilo que Cristo veio fazer por mim e por você e por toda a humanidade. Ele veio dar a vida dele em troca da nossa vida. O copeiro tinha esta mesma função, era a vida do copeiro pela vida do rei. Ele poupava a vida do rei, oferecendo a sua própria vida em risco, porque talvez alguém tivesse envenenado a comida do rei ou a bebida do rei. Então Neemias é uma imagem de Jesus, é um tipo de Cristo que todos os dias tinha que pegar aquele copo de vinho, ou aquele copo d'água, ou aquela taça de suco e beber antes do rei beber. Ele dava a vida dele pela vida do rei. Cristo deu a vida dele para que você tivesse vida.
Isso é motivo de louvor para a igreja. Isso é motivo de gratidão para a igreja, irmãos. Neemias, todos os dias, se colocava em risco a favor da vida do rei, e Cristo deu a vida dele em troca da nossa vida, morreu para que tivéssemos vida, irmãos. E não existe coisa alguma, quer no céu ou na terra, que possa ser um impedimento, irmãos, para a realização do propósito de Deus na vida da igreja, na vida dos irmãos, na sua vida, na vida dos flamenguistas ali, na vida de qualquer pessoa que está assistindo em casa ou vai assistir essa mensagem. Jó bem dizia que nenhum dos planos de Deus, diga comigo, nenhum dos planos de Deus serão frustrados. Eles não serão frustrados, irmãos. Mesmo que nossas mentes limitadas, irmãos, mesmo que a minha mente limitada, a sua mente limitada, seja incapaz de entender isso, os nossos olhos de ver isso, os planos de Deus nunca serão fracassados. Mas será, pastor? Será, bispo? Será, pastor Arlindo? Pastor Ronaldo? Eu tenho minhas dúvidas. Você pode, com a sua mente limitada, cogitar o que você quiser. Deus não frustra os planos dele. Os planos de Deus nunca serão frustrados. Mesmo que a nossa mente incapaz e os nossos olhos limitados não consigam enxergar isso. Irmãos, um grande número de pessoas talvez pense diferente. Talvez você esteja aqui pensando diferente. Talvez acreditem que o lugar ou alguma situação extremamente difícil possa desfavorecer ou frustrar. A palavra frustração não existe no dicionário de Deus. A palavra frustração, não deu certo, não existe no repertório divino, irmãos. Tudo que Deus faz é perfeito, e o que Ele começa, Ele termina. Ele não é aquele marceneiro, aquele pedreiro, ou aquele mecânico que esqueceu de colocar um parafuso no motor que ele tirou. Ele não é aquele pedreiro que começou a fundação e não terminou a obra. Deus, quando faz a obra, Ele completa a sua obra. Ele é fiel. Um grande número de pessoas talvez pense diferente, que acreditem que o lugar ou a situação difícil possa desfavorecer a ação de Deus ou frustrá-la. O lugar e a situação em que Paulo se encontrava não impediu Deus de agir. Não impediu. Deus estava agindo na vida de Paulo mesmo num cárcere. Dentro de um cárcere, preso, com uma escolta de soldados, à noite e dia, se revezando para cuidar dele. Deus usou Paulo para pregar o seu evangelho. Deus não vê cadeias, Deus não vê montanhas, Deus não vê mares, Deus vê um plano, e os planos dele são cumpridos, porque ele não encontra barreiras quando ele quer agir. Em uma pequena reunião de 12 homens, eu mencionei isso há pouco. Mas será que Deus pode fazer alguma coisa? Numa reunião tão pequena, com tão pouca gente, é agora que Deus faz. Sabe por quê? Porque Deus não depende de quantitativo. Deus depende do coração da gente cheio de esperança. Eu entrei aqui, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E quando eu entro aqui, eu entro com a expectativa de que Deus pode fazer algo hoje. Deus pode fazer algo agora por nós. Ele age por meio da fé. Com poucas palavras, com tão poucas palavras. E a gente, às vezes, quando vai orar, faz aquela oração longa, e em nome de Jesus, seja curado. Jesus, em poucas palavras, disse assim, Lázaro, vem para fora. Em poucas palavras, ele não vê nada, nem lugar, nem situação difícil que possa frustrar o que ele vai fazer e o que ele quer fazer. No seu pequeno comércio, Deus pode suscitar grandes negócios. Uau, pequenas empresas... Grandes negócios? Não, pequenas empresas. Poderoso Deus. Hoje eu quis cantar canções que exaltassem o poder de Deus. Nós servimos um Deus poderoso, irmãos. Nós servimos a um Deus que quando nós clamamos, Ele ouve. Eu tenho essa experiência viva com Deus. Eu tenho essa experiência viva de estar dirigindo e entrar num estado de oração com Deus, que eu falei, Deus, eu preciso parar o carro, senão eu vou bater. Eu estava num estado de oração com Deus, que eu não conseguia enxergar mais à frente as lágrimas, a presença de Deus encheu o meu carro. Que companhia maravilhosa era aquela dentro do meu carro. E disse, Senhor, fala. Pouco tempo depois,
uma situação inesperada. Deus falou: clame ao Senhor e Ele há de te responder, mas clame com verdade no seu coração. Com poucas palavras, Cristo trouxe a vida a Lázaro, a filha filho da viúva, trouxe a vida a filha de Jairo, disse para ele: creia somente, Jairo, porque eu sou poderoso. Irmãos, esse texto vai mostrar exatamente isso. Que com todo o seu poder, irmãos, não existe nada que seja impeditivo para ele. O lugar que Deus escolhe não é um lugar favorável para cumprir sua vontade, não é um lugar que ele possa dizer assim: aqui dá para eu resolver e para agir. Irmãos, Deus não escolhe lugares favoráveis para agir, porque tudo é dele, tudo foi feito por ele, tudo é para a glória dele, tudo que ele tem, tudo que tem e existe é dele, irmãos. Ele comanda todas as coisas. Olha o versículo 1, olha onde este homem estava. Ele estava onde, hein? Suzã. E veio Hanani, um dos meus irmãos, com algum de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam do exílio e estavam acerca de Jerusalém, só para a gente destacar onde ele estava. Onde era Suzã? Era a capital do Império Persa. Era a capital de um lugar onde o palácio do rei era o lugar de inverno, onde o governador ou o rei passava as noites de inverno, os dias de inverno. Era uma casa de campo do rei. E ele estava lá servindo ao rei. Onde Neemias poderia estar? Neemias poderia estar em qualquer lugar. Mas um homem de Deus entende, irmãos, que o lugar que ele está é estar por causa da vontade de Deus. Ele tem que entender que o lugar que ele está porque Deus quer que ele esteja. Ele poderia estar em qualquer outro lugar, mas ele escolheu permanecer no palácio. É para ir para Suzã, eu vou com o Senhor. É para ir para outro lugar, eu vou com o Senhor. Um servo, irmãos, não escolhe, um servo obedece. Ele não escolhe lugar favorável. Neemias estava no lugar onde Deus tinha uma missão para ele. Ele não poderia cumprir essa missão em outro lugar. Ouça isso, irmãos, independente do lugar ou da situação em que fomos colocados, Deus tem todo o poder para realizar sua vontade. José, quando estava no Egito, passou do cárcere para o palácio de Faraó, só para cumprir a vontade dele. Moisés, quando saiu do cesto que estava posto ali para fugir da ira, da sentença de Faraó, foi levado e foi conduzido pelas marés do rio, até se encontrar com uma mulher que disse: ele é meu, e leva ele para o palácio. Ele se torna o neto de Faraó. O poder de Deus, meus irmãos, é que vai guiando a nossa vida. A graça de Deus é que vai guiando. Porém, irmãos, esse mesmo Moisés, depois de alguns anos, vendo o poder de Deus se manifestando, pensou que haveria. Veja se não parece um pouquinho com a nossa imagem, a imagem de Moisés. Depois de alguns anos, vendo o poder de Deus se manifestando, 10 pragas, mar se abrindo, tantos milagres acontecendo, ele pensa, ele sugere que alguma coisa é demasiadamente impossível a Deus. Quando o povo reclama com ele pedindo carne, queremos carne, Moisés. Moisés clama a Deus. Deus levanta 70 homens para ajudar Moisés e diz: do teu espírito eu vou tirar para dar a eles, para que vocês possam dar carne para esse povo. Eu vou fazer isso. Diga para o povo que eu vou fazer assim, assim e assim. Olha o que diz capítulo 11, verso 21 e 23 de Números. Só para que você veja como ele se parece, ou você se parece com Moisés. Vê se você também não é assim um pouquinho. Às vezes Deus fala com você que ele vai fazer algo e você age exatamente como Moisés. Eu acho que Moisés é nosso irmão gêmeo, nosso irmão gêmeo de fé. Respondeu Moisés. Aliás, se a gente ler um pouquinho atrás, Deus está falando com Moisés que ia derramar, ia enviar carne para eles. Não para um dia, lá no versículo 19, não comereis um dia, nem 2 dias. Capítulo 11, verso 19. Deus diz para ele: olha, eles não vão comer, Moisés. Nem um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, mas
30 dias, um mês inteiro, até, versículo 20, até sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitaste o Senhor que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo, por que saímos do Egito? O que responde Moisés, irmãos? Leia comigo. Respondeu Moisés. Mas a resposta de Moisés é tanto quanto irônica. Usa um pouquinho dessa essência de Moisés. 600.000 homens de pé. É este povo no meio do qual estou, e tu disseste, dar-lhe-eis carne e comerão um mês inteiro? Matar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas e de gado que lhes bastem? Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Versículo 20, vem a resposta de Deus. Porém, o Senhor respondeu a Moisés o quê? Ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Leia bem forte. Agora mesmo verás se cumprirá ou não a minha palavra. Vê se não se parece um pouquinho com a gente. Vê se não se parece um pouquinho com a nossa pequenez de fé diante dos desafios que a gente tem na nossa vida. Senhor, será que dá para acontecer isso? Será que de fato eu vou ser mãe? O médico disse que cerrou a madre aqui, secou tudo. Se Deus disse que sim, serás uma alegre mãe de filhos. Pastor, meu trabalho é tão simples, eu ganho tão pouco. Será que eu vou conseguir um dia ter minha casa própria? Se Deus disse e prometeu, Ele dará condição a você de ter a sua casa própria. Pastor, será que meu coração vai ser preenchido com uma costela ou com uma companheira para mim, para o resto da vida? É só você orar. Sem oração só vem dragão. Ora, porque senão só vem coisa ruim. Ora mesmo. Senhor, abre os meus olhos para que eu veja. Meus irmãos, em Números 11, 21, Moisés duvidou que Deus, diante daquela situação difícil, pudesse alimentar com carne mais de 3 milhões de pessoas. A resposta do Senhor foi essa: ter-se-ia encurtado a minha mão, ter-se-ia diminuído o meu poder. Agora mesmo, Moisés, eu vou fazer com que você veja que a minha palavra vai se cumprir. Eu repito para vocês aquilo que eu disse no início, irmãos. Mesmo que as nossas mentes sejam incapazes de entender, os nossos olhos de ver, Deus nunca vai se sentir frustrado e nunca vai se frustrar nos seus propósitos em nossa vida. Nunca. Ele vai cumprir. Segundo lugar, quando Deus não escolhe, não vê problema em lugares para agir, Ele também, irmãos, não escolhe qualquer pessoa para fazer sua vontade. Ele escolhe pessoas que Ele mesmo separou. Olha o que diz o versículo 3. Disseram-me os restantes que foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria, desprezo, e os muros de Jerusalém estão derribados, e as suas portas queimadas. Versículo 4 é a chave. Tendo eu essas palavras, assentei-me e chorei. Irmãos, olhe para mim, ele estava no palácio, ele estava no lugar de inverno do rei, ele poderia estar ali. O quê? Eles que pecaram. Eu estou aqui na casa de campo do rei, o que ele come eu como primeiro, corro risco, mas o que ele come eu como primeiro, as uvas que ele come, as carnes que ele come, o vinho que ele bebe, o suco que ele bebe, tudo que ele bebe, tudo que ele come eu como primeiro. Eu vou ficar me preocupando por lá, mas o texto diz que ele chorou, lamentou por alguns dias e esteve jejuando. Isso mostra, irmãos, que Deus não escolhe qualquer pessoa. Ele tem um propósito específico com cada um aqui. Com cada um aqui. Deus escolheu uns para fazer
uma determinada função, uma determinada missão, e a outros para outras funções. Neemias não só ocupava um cargo importante dentro do palácio, ele era um homem de piedade excelente, um homem piedoso. Piedade, irmãos, é ter um olhar divino para as pessoas ao entorno. Piedade é você conseguir olhar de forma divina para o seu semelhante. É você conseguir ver a miséria de alguém e se compadecer dela. O que Jesus fez? Quando andava pela Galileia, quando ele olhava para andar pela Galileia, ele via as pessoas que não tinham o que comer, estavam desesperadas, estavam sofrendo, e ele se compadeceu. Quando nós nos compadecemos, nós nos assemelhamos com Cristo, irmãos. Irmãos, ele era um homem de uma piedade excelente, de um caráter ilibado, competente, porque o que ele desenha na sua mente, ele conclui. O que ele projeta, ele segue e Deus executa com seu poder. E, sobretudo, um homem cheio de fé. Porque ele disse lá no versículo 11, e disse lá no finalzinho, concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Ele já estava se referindo ao rei. Ele já estava dizendo assim, Senhor, eu quero que tu toque no coração do rei. E a Bíblia vai nos mostrar no capítulo 2, que o rei olha para ele e diz assim, essa tristeza que está no teu semblante é tristeza de alma. Não é uma tristeza comum, é uma tristeza de alma. Irmãos, isso a gente pode ver no versículos 3, 4, 5, 10, 11. Ele pergunta sobre eles. Neemias é tão cuidadoso, ele ouve a desgraça dos seus contemporâneos e revela um caráter piedoso e mostra o que era importante para ele. O que era importante para ele não era ficar no bem bom do palácio, o que era importante para ele era saber como é que estavam os seus irmãos. Como estavam eles, ele pergunta pelos irmãos dele, no versículo 3, ele chora por eles no versículo 4, ele ora por eles no versículo 5 ao 10, e sobretudo, no versículo 11, ele trabalha por esses irmãos. Capítulo 2 vai mostrar isso. Ele trabalha. Ou seja, ele estava lá ocupado com as coisas do rei, passa a sua função para um outro copeiro e agora vai ter que meter a mão em enxada, em pá, em massa, em tudo aquilo para quê? Para ver de novo tudo restaurado. Irmãos, isso é a prova de um homem piedoso que crê no poder de Deus. Irmãos, Deus não escolhe qualquer pessoa para fazer a sua obra. Deus escolhe homens piedosos. Aprendemos com Neemias, irmãos, que diante de qualquer desafio ou problema, aprenda isso. Diante de qualquer desafio que você enfrentar, qualquer problema que estiver diante de você, tudo que nós precisamos fazer é ignorar aquilo que concorre contra nós. Eu falava com uma irmã esses dias, pastor, tem uma pessoa que tem me irritado demais. Ela passa por mim, ela me irrita. Ela não me irrita porque eu a vejo, mas quando ela me vê, ela faz coisas para me irritar. E eu disse, qual é a tua reação? Ela, eu fico irritada. Minha irmã, enquanto você mostrar a sua fraqueza para ela, ela vai continuar te irritando. Enquanto você mostrar que ela te incomoda, ela vai continuar te incomodando. Mas o dia que você desprezar, não a pessoa, mas o que ela faz, ela vai procurar alguém para destilar o seu veneno. Meu irmão, não deixe ninguém ver sua fraqueza. Está chorando? Chore na presença de Deus. Está feliz? Seja feliz na presença de Deus ou na presença dos irmãos, mas não demonstre a sua fraqueza para as pessoas. Principalmente para aqueles que querem ver a sua derrota, que querem ver o seu fracasso, que querem te irritar. Aprendemos com Neemias que diante de qualquer desafio e problema, tudo que a gente precisa fazer é ignorar aquilo que concorre contra nós e confiar naquele que luta por nós. Confie naquele que é maior e que pode lutar por você
e que te concede a maior vitória da sua vida. Eu concluo, irmãos. Apesar de toda a fé de nossos corações, quantas vezes limitamos o poder divino de operar em nossa vida? Quantas vezes? Pastor, sou um homem de fé, mas quantas vezes você já duvidou? Quantos foram igual a mim um dia? E meia dúzia, obrigado. O restante é tudo cheio de fé. Mesmo com nossos corações cheios, às vezes, né, de muita esperança, muita fé, nós acabamos limitando aquilo que Deus pode fazer e operar. Lembrando de Moisés ainda, irmãos, ele subestimou o poder de Deus apenas porque a solução para aquela situação não era visível aos seus olhos. Nós somos limitados porque a gente quer ver. E fé é crer no incrível, é ver o invisível e esperar o que é impossível. Fé, eu não vejo, eu espero e creio que eu vou receber. Já está aqui, ó. Não sei quando vai chegar, mas eu estou esperando ela. Daqui a pouquinho aparece na esquina. Ele queria ver com seus olhos a solução. Talvez Moisés quisesse que um caminhão frigorífico chegasse lá e dissesse assim: eles querem carne? O Friboi trouxe aqui um caminhão cheio de carne para vocês. Essa é a visão humana, esse é o jeito humano. Vê se não se parece um pouquinho com os discípulos, quando a multidão estava lá com fome, e alguns chegaram assim: Senhor, eu acho melhor, diante disso que a gente está vendo, 5 pães e 2 peixes, mais de 5.000 pessoas aqui, eu acho melhor, na minha concepção, mandar o povo embora, cada um para a sua casa. Aí Jesus disse assim: manda todo mundo sentar. O que vocês têm na mão? 5 pães e 2 peixes. É isso que basta para Deus. Deus não quer muito, irmãos, Deus quer nossa fé somente nele. Como diz a canção, somente crer, somente crer. Ele apenas enxergava, irmãos, digo de Moisés, por quais meios naturais, irmãos, seria possível conseguir enorme quantidade de carne. Ele enxergava por esses meios naturais e dizendo: olha, essa quantidade de carne só pode vir assim, não tem outro jeito. Ele se esqueceu, irmãos, que Deus possui os meios próprios para realizar todas as coisas. E às vezes, consciente ou inconscientemente, nós aqui, eu, Otávio, você, nós mesmos cometemos o mesmo erro de Moisés quando somos envolvidos pelo deserto de problemas que a gente enfrenta, e a gente encontra os desertos de problemas e diz: Senhor, eu acho que não vai ser assim. E Deus, irmãos, tem os seus métodos próprios para agir e para cumprir a sua vontade, mas também a nossa terrível ansiedade nos impede de esperar e ver que Deus pode fazer muito mais. Sabemos que o Senhor Jesus, irmãos, pode todas as coisas, e nenhum dos seus problemas, ou dos nossos problemas e dificuldades é maior do que Ele. Porém, é natural nosso, é da nossa natureza querer ajudar, indicando de onde extrair a solução. Senhor, dali é mais fácil, daqui é mais fácil, mas diga comigo: Deus, está fraco, diga: Deus tem os seus próprios métodos. A gente pede a Deus: Senhor, ali, ó, olha aqui, Senhor, está vendo? É igual a irmãzinha. A filha dela estava doente em casa. É uma história linda que aconteceu aqui na região de Mesquita, BNH, história verdadeira. A irmãzinha tinha uma filha doente em casa e ela sempre passava, ela era faxineira, ela passava todos os dias na frente da igreja. E o pastor sempre pregando, a igreja de porta de beiradas de rua, e ela sempre passava que Deus, ela um dia ouviu que Deus ressuscita os mortos. Ela chegou em casa, a filha dela estava praticamente morta. E ela foi para a igreja, correu, não era crente, correu lá, bateu a porta da igreja fechada. Aí alguém falou assim: o senhor tem que orar a Deus. Nós vamos orar a Deus e Deus vai fazer um milagre na vida da sua filha. Aí o irmão chamou ela para orar e começou a orar assim: Senhor, visita a filha da tua serva. Aí essa senhora, de forma muito humilde, muito inocente: Senhor, o senhor vai direto, vira a primeira rua à direita,
depois o senhor vira à esquerda, vai ter um portão branco, do lado tem um portãozinho menor, branco também, só que está quebrado. O senhor empurra que ele está aberto, vai ter um capacho na frente, embaixo do capacho tem a chave, abre a porta, entra pela sala, no final, perto do banheiro, é o quarto da minha filha, ela está lá. E a mulher e o irmão orando por ela. Em nome de Jesus, pode ir para casa, que Deus é poderoso. Você crê? Creio. Mas ela deu o endereço para Deus. Deu o GPS, né? A localização perfeita. Não dava para errar. Quando ela chega em casa, a filha dela estava sentada na cama. Eu ouvi essa história. Eu estava na igreja, visitei, porque fui pregar nessa igreja. Eu não me aguentei de chorar ao ouvir essa mulher contando o seu testemunho. Ela é uma missionária em Cristo. Irmãos, Deus tem os seus próprios métodos. E nada pode ser impeditivo para Ele, irmãos. Às vezes a gente quer ajudá-lo, indicando de onde extrair solução para as nossas necessidades, como se o Senhor Jesus não possuísse os mecanismos próprios para resolver todos os nossos problemas, como fez na multiplicação dos pães e peixes, irmãos. É impossível. Mesmo para Deus, ouça isso, é impossível, mesmo para Deus, que os malefícios impostos pela vida caiam, se não seguirmos essa regra básica de fé. Deus age por meio dela, mas não precisa dos nossos mecanismos. Ele age por conta própria. Poderoso Deus, nós cantamos nessa noite. A nós fica, irmãos, a responsabilidade então de fazer o quê? De crer. Nosso trabalho é crer. Patrimônio que nós temos é a fé. Alimente sua fé, fortaleça a sua fé, beba desta água, coma desse pão, a sua fé vai ser fortalecida e a sua oração será respondida por Deus. Seus problemas podem vir, porque virão, mas Deus é poderoso para solucioná-los do jeito dele, no tempo dele, na hora dele, mas Ele é poderoso. O que fica para nós como responsabilidade é crermos, sem duvidar em momento algum na palavra de Deus, não nos preocupando de que maneira o Senhor fará ou solucionará o problema, irmãos, que nos cercam. E a Ele cabe a responsabilidade de realizar o milagre através daquilo que só Ele tem. Como disse Paulo, todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Nosso trabalho é crer e o dele é fazer o milagre. Que Deus nos abençoe abundantemente.